chega ao plenário desse Senado Federal para votação de primeiro turno Com a palavra, a proposta de emenda Eunício Oliveira. A proposta de emenda à PEC da Constituição número 55 de 2016, PEC 241 de 2016 da Câmara dos Deputados, de autoria do Poder Executivo, cujo principal objetivo é instituir o novo regime fiscal. Em 9 de novembro, a PEC foi enviada para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprovou o parecer que concluiu pela aprovação da matéria e rejeição de 59 emendas ali apresentadas, senhor presidente. Até o encerramento da discussão do plenário, foram apresentadas as emendas número 60 e de número 65, plenário, pelos nobres senadores Pastor Valadares, Cristóvão Buarque, Paulo Paim, Cátia Abreu, Vanessa Graziotin e Randolfo Rodrigues, respectivamente. As emendas de número 60, de autoria do senador Pastor Valadares, e 62, de autoria do senador Paulo Paim, têm o objetivo de alterar o rol de despesas que estariam submetidas ao teto de gasto. A emenda de número 61, do senador Cristóvão Buarque, pretende alterar o piso de gastos em educação e saúde. A emenda de número 63, da senadora Cátia Abreu, dispõe sobre a duração do novo regime fiscal. E a emenda número 64, da senadora Vanessa Graziotin, propõe que o novo regime fiscal seja aplicado também sobre a despesa com pagamento de juros da dívida pública. Por fim, a emenda de número 65, do senador Randolfo Rodrigues, propõe condicionar a vigência do novo regime fiscal à aprovação em referendo popular. No dia 23 de novembro, subscritores requereram que suas assinaturas apostas às emendas 60, 61, 62 e 63 de plenário fossem consideradas como assinaturas apenas de apoiamento, na forma do artigo 243 do Regimento Interno. Desta forma, somente as emendas 64 e 65 serão objeto de deliberação por esse plenário. A análise, senhor presidente, da proposta seguinte, a linha do parecer já aprovada na CCJ. A análise da constitucionalidade da PEC, para se avaliar a conformidade aos princípios constitucionais da PEC, o principal ponto a ser observado é se a proposta fere alguma das cláusulas pétreas enumeradas em 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Tampouco vemos violações ao inciso 3º, que proíbe emendas que atentem contra a separação dos poderes. Mesmo que a PEC de número 55 de 2016 imponha restrição aos gastos dos poderes legislativo, judiciário e executivo, além do Ministério da Defensoria Pública, não se pode, nem de longe, considerar que essas restrições impliquem violação de autonomia. Nota-se ainda que o STF já vem sendo provocado para se manifestar acerca da constitucionalidade da PEC 241 de 2016. Em mandato de segurança, ajuizado por parlamentares da oposição ao ministro Luiz Roberto Barroso, negou, em 10 de outubro último, o pedido liminar para suspender a tramitação dessa proposição, ressaltando a inexistência de evidências de violação a alguma cláusula pétrea, bem como a relevância da chamada responsabilidade fiscal dos sistemas democráticos. A PEC de número 55 de 2016 não ofende, portanto, quaisquer princípios ou regras constitucionais, muito menos as chamadas cláusulas
glórias pétreas. Análise do mérito da PEC 55, senhor presidente. O novo regime fiscal irá, se Deus quiser, revolucionar dramaticamente a forma como o Brasil tratará as contas públicas durante os próximos anos. Terá sido a primeira vez em nossa história, embora não seja novidade em outros países, como Estados Unidos, Suécia, Finlândia e Holanda, em que o equilíbrio das contas públicas se dará por meio de controle dos gastos. Até então, o principal instrumento com que contamos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prevê somente a necessidade de equilíbrio no resultado primário. Esse equilíbrio, contudo, pode ser atingido ainda que as despesas aumentem fortemente, desde que as receitas se elevem concomitantemente. Pode ser, assim, um equilíbrio precário, tendo em vista que as receitas estão, em larga medida, fora do controle das autoridades fiscais. Basicamente, desde a Constituição de 88, os gastos públicos cresceram continuamente. Conforme aponta a justificação da PEC entre 97 e 2015, as despesas primárias cresceram 5,7% por ano, em termos reais, muito acima do crescimento do PIB, que não atingiu 3% ao ano. Ou seja, nosso desequilíbrio fiscal tem origem no aumento continuado da despesa primária. O fato de, durante boa parte desse milênio, as receitas terem crescido também em ritmo mais acelerado do que o PIB, o que não tende a se repetir no futuro, apenas mascarou nossa situação fiscal, dando a impressão de que havia um equilíbrio duradouro das contas públicas. Bastou, entretanto, que as receitas primárias passassem a ter um comportamento mais normal, crescendo em ritmo compatível com o crescimento do PIB, para a dívida pública passar a crescer de forma preocupante. A relação dívida bruta PIB passou de 52% ao final de 2013 para 67% ao final de 2015. É necessário reequilibrar as contas públicas para conter o crescimento da relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB, em vez de proceder aos ajustes traumáticos, em vez de fazer isso, é melhor do que fazer ajustes traumáticos, como o que foi necessário se fazer na Grécia. O novo regime fiscal permitirá a manutenção dos gastos públicos em termos reais. Contudo, à medida que o PIB crescer, a parcela correspondente à participação do governo deverá diminuir. Isso beneficiará o crescimento por meio de dois canais principais: aumento da poupança pública e redução do endividamento. Cria-se, assim, um ambiente propício para a redução da taxa de juros e a ancoragem das expectativas dos agentes econômicos. Isso induzirá ao aumento do investimento e terá repercussões positivas sobre a taxa de crescimento da economia. Não nos iludamos. Contudo, o caminho não será fácil. Infelizmente, as contas públicas estão em situação calamitosa, pois combinou dívida elevada e crescente, bem como a geração de déficits primários. Projeções com cenários realistas mostram que o mesmo no regime fiscal de dívida pública continuar crescendo até 2020. Por isso, senhor presidente, quero abreviar o relatório e dizer que, em relação à saúde, por exemplo, o novo regime fiscal elevará o piso já em 2017 de 13,7% da receita corrente líquida para 15%, considerando os valores atuais da ordem de 700 bilhões de reais, acumulados em 12 meses. Esse aumento percentual implicará
será na elevação do piso de gasto com a saúde pública, já contemplado no orçamento para 2017, em torno de 9 a 10 bilhões de reais. Daí, a partir esse piso estará garantido em termos reais. Também, senhor presidente, em relação à educação, e é bom que isso fique bastante claro, esse debate em relação à saúde, nós apresentamos aqui e aprovamos a PEC 85, que elevaria em 2019 esse percentual para chegarmos a 15%. Esse percentual está sendo estabelecido a partir do dia 1º de janeiro, já agora de 2017. Já em relação à educação, haverá garantia da manutenção do piso. Para 2017, o piso será aquele previsto no artigo 212 da Constituição Federal, ou seja, 18% da arrecadação de impostos líquido depois das transferências. A partir daí, tal como ocorrerá com o piso dos gastos da saúde, os valores serão corrigidos pela inflação, garantindo os seus valores reais. Ademais, transferência de Fundeb tampouco mexe com estados e municípios. A PEC não impõe restrições aos financiamentos concedidos no âmbito do FIES, pois trata-se de gastos que não são classificados como despesas primárias. Os financiamentos do âmbito do FIES serão essenciais para financiar curso superior em instituições de ensino privado. Também é importante registrar que a PEC dispõe sobre o piso. Nada impedirá que o processo orçamentário, o Congresso Nacional, se assim entender necessário, aumentar o volume destinado à saúde e à educação. Em quarto lugar, senhor presidente, a PEC preserva as transferências constitucionais para estados e municípios e os Fundos de Desenvolvimento do Norte, FNO, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, FNE, e o do Centro-Oeste, FCO, serão preservados, assim preservando o equilíbrio federativo de políticas de desenvolvimento regional. Por fim, senhor presidente, na análise das emendas, tendo em vista que para as emendas de número 60 e 63, os subscritores requereram que suas assinaturas fossem consideradas como assinatura de apoiamento na forma do artigo 243 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe registrar que o regimento não permitirá a objeção da deliberação por este plenário. Cabe registrar ainda, contudo, que emendas com conteúdos semelhantes foram apresentadas às CCJs e rejeitadas naquela comissão. A emenda de número 64, da senadora Vanessa Graziotin, propõe que o novo regime fiscal também proponha limites aos gastos com juros e serviços da dívida pública. Como sabemos, a PEC trata somente de limites de gastos primários. Emendas com conteúdo semelhante já foram analisadas na CCJ e também foram rejeitadas porque reconhecemos que o Brasil ainda se encontra em uma dinâmica desfavorável, com taxas elevadas de juros, mas essa PEC, o aumento da percepção de risco, faz aumentar ainda mais a taxa de juros. Entretanto, para sair desse ciclo vicioso, é necessário gerar os resultados primários suficientes e elevados para pagar os juros e devolver a confiança ao setor privado e ao setor público no Brasil. Com certeza, senhor presidente, o ajuste das contas, me referindo ainda à PEC a emenda número 65, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, propõe que a emenda constitucional resultante dessa PEC somente produza efeitos após a aprovação em referendo popular. Assim como nos demais casos, emendas com conteúdo similar já foram apresentadas e rejeitadas na Comissão de Constituição e Justiça.
o ajuste das contas públicas não pode ser mais atrasado, sob o risco da ampliação da grave crise econômica atual que deixa quase 13 milhões de brasileiros sem a condição de trabalho nesse país. Portanto, além disso, a votação na Câmara dos Deputados mostra que ali os representantes do povo apoiaram a matéria com ampla maioria. Pesquisa de opinião também mostra que a maioria da população, isso está no Valor Econômico de hoje, a maioria da população brasileira quer a restrição de gastos públicos. O que a maioria da população brasileira não deseja, o que o Brasil não deseja, o que esse senador relator não deseja, é o encurtamento de recursos para a saúde e para a educação. Por isso, jamais eu me prestaria ao papel de reduzir valores para a educação no Brasil. Jamais eu me prestaria ao papel, senhor presidente Renan Calheiros, de reduzir valores para a educação do Brasil. Jamais eu me prestaria ao papel, senhor ministro, senhor presidente, de reduzir aqui a oportunidade dos jovens pobres poderem estudar, fazer uma faculdade de medicina ou outra qualquer que entender, numa faculdade particular. Portanto, nós não estamos mexendo no chamado FIES. Eu voto, senhor presidente, que o Senado Federal não deva adiar o início da produção dos efeitos do novo regime fiscal. Diante do exposto, reitero mais uma vez, pelo voto da aprovação dessa emenda à Constituição número 55 de 2016, com rejeição das emendas 64 e 65 de plenário, reafirmando mais uma vez a minha absoluta convicção, pelo estudo que fiz, pelos levantamentos que fiz, que saúde vai ganhar mais 10 bilhões de reais, que a saúde vai antecipar o que seria feito em 2019 para 2017, graças a esse senador Eunício Menos, graças a essa PEC. E a educação do Brasil não terá um centavo de redução. Um centavo de redução. Debater esse assunto com talvez a maior autoridade dentro dessa casa para debater esse assunto, que é o senador Cristóvão Buarque, que tem a convicção, igual a minha no dia de hoje, de que esses recursos não serão retirados um centavo sequer da educação do Brasil. Não haverá redução de um centavo sequer no chamado FIES e muito menos no Fundeb. Por isso, eu estou muito tranquilo, com convicção absoluta que estou aqui para defender a saúde pública, para defender a educação no Brasil, que é o papel que me foi delegado gentilmente e amplamente pela população do meu querido Ceará. Senhor presidente, era esse o relatório, com parecer contrário às duas emendas de número 64 e 65 de plenário.